Deus pode ficar à vontade. Você tem apresentação aí de torno de 20 a 30 minutos para poder fazer. Pode deixar. Boa noite, pessoal. Primeiro agradeço a todos que vão poder assistir essa apresentação. Eu sou o Matheus Joseli, meu orientador que fez as apresentações aí é o Márcio. Então, vamos começar com um trabalho aqui. É a estratégia de controle de conversores CCCC aplicados à gestão de um sistema híbrido de armazenamento de energia de veículos elétricos. Aqui eu vou apresentar um sumário do que a gente vai abordar nesse trabalho, né? Primeiro a introdução, abordando a motivação do trabalho e tudo mais. Em seguida, a fundamentação teórica, que foi o que embasou o trabalho e o desenvolvimento dele. Em seguida, os materiais e métodos. Depois, algumas discussões e os resultados obtidos. E, por último, a conclusão. Agora, falando da introdução aqui. Primeiro, eu quero falar desse gráfico da esquerda. Ele está pequeno, mas ele mostra as emissões de gases de CO2 associadas à matriz energética brasileira. Aqui onde eu estou apontando, isso tudo aqui é devido ao sistema de transporte. E nesse cenário de redução das emissões de gases de efeito estufa, principalmente do CO2 também, a tecnologia dos veículos elétricos ela se enquadra de maneira muito adequada, porque esses veículos não emitem gases de efeito estufa e, portanto, é possível cumprir determinados acordos que são propostos todos os anos e tudo mais. A figura da direita vai ser base para o desenvolvimento desse trabalho. Aqui a gente está apresentando os dois níveis de controle que foram propostos, esses dois níveis hierárquicos. O nível 2 é a definição das referências para o controle, que foi desenvolvido pelo Lucas, que está na banca, que ele entrega as referências que o meu controle vai atuar, e o nível 1 ele atua propriamente no controle dos circuitos elétricos que foram desenvolvidos, ou seja, ele vai propriamente atuar nas demandas de potência, oferecendo mais ou menos corrente ou tensão, dependendo da situação. Agora, os objetivos que a gente propôs para esse trabalho. O objetivo geral é propor estratégia de controle para aplicar nessa gestão de energia, utilizando baterias e supercapacitores. Os objetivos específicos, primeiro a gente começa com a análise da demanda energética do veículo, para que a gente possa definir de maneira muito específica e clara as referências para o controle. Em seguida, a gente modela todos os sistemas que foram apresentados e desenvolvidos, sistemas de conversores, sistemas de controle. No próximo passo, é a concepção da estratégia de controle proposta. Em seguida, a gente faz o projeto dos controladores e, por último, simula todos os sistemas de conversores e controle desenvolvidos com uma determinada curva de demanda energética. Agora eu vou apresentar a fundamentação teórica. Como base para essa apresentação, eu elenquei esses 3 tópicos que são muito importantes para o desenvolvimento do trabalho. O primeiro deles é o sistema de armazenamento de energia para veículos elétricos, que vai ser abordado em seguida. Em seguida, a topologia RES, que é o Hybrid Energy Storage System, que é o sistema híbrido de armazenamento de energia, e, por último, o ciclo de condução. O sistema de armazenamento de energia para os veículos elétricos, o mais utilizado e o mais comum no mercado é o que está apresentado na figura 3 aqui, que a gente usa um banco de baterias, os conversores estáticos, que vão fazer a interface entre o banco de baterias e o motor elétrico, e todos os acoplamentos aqui para o eixo do veículo. A topologia desse mesmo veículo elétrico, agora associada com o RES, que é o sistema híbrido de armazenamento de energia, é o que a gente tem na figura 4 aqui, que eu estou apontando. Essa fonte de energia alternativa aqui, no nosso caso, que foi utilizada foram os supercapacitores, por conta da dinâmica que eles podem oferecer ao sistema. E o restante é análogo ao que a gente tem na topologia de um veículo elétrico convencional. Agora, a topologia do RES. São apresentadas 3 topologias principais: a semi-ativa, a configuração passiva e a configuração ativa. Cada uma delas vai oferecer diferentes vantagens. A configuração semi-ativa e a passiva são aquelas que oferecem um menor custo, dado o determinado desempenho delas. Só que, por outro lado, na configuração passiva, por exemplo, o supercapacitor está limitado
ao desempenho da bateria. Então, a vantagem do supercapacitor de oferecer uma dinâmica mais rápida para o sistema não é abordada nesse caso. Já a configuração ativa, que foi a que a gente usou para o desenvolvimento desse trabalho, ele usa 2 conversores, cada um associado ao banco de baterias e outro aos supercapacitores. Dessa forma, o nosso controle ele fica muito mais preciso, porque cada um, a bateria e os supercapacitores, eles têm as suas referências próprias bem estabelecidas. Então, ao longo do trabalho, eu vou explicar que a bateria vai ser responsável pela manutenção da tensão do barramento CC e o supercapacitor vai ser responsável pela dinâmica do sistema, variações bruscas de corrente ou de potência. Em seguida, a gente tem o ciclo de condução. Para esse trabalho, a gente usou como referência um ciclo misto, que foi desenvolvido também num artigo do Lucas Lago, que foi a concatenação dos 3 ciclos de condução, o FTP75, WLTP, classe 2, e o JP10. O primeiro ele é utilizado nos Estados Unidos e também no Brasil. O segundo é utilizado na União Europeia e o último é utilizado no Japão. Todos esses ciclos são utilizados para pesquisas de emissão de gases e tudo mais. E um fato importante é abordar que todos esses ciclos são em circuitos urbanos, que é onde esse trabalho se desenvolve. Agora, para os materiais e métodos. Primeiro, eu quero apresentar a topologia dos conversores que a gente adotou. O conversor que a gente utilizou foi um conversor CC boost bidirecional. O fato dele ser bidirecional é para que em freagens regenerativas a bateria ou os supercapacitores possam ser recarregados. Ele é composto dessas 2 chaves aqui, que vão realmente controlar a tensão no barramento ou a corrente também. Esse resistor aqui está simulando a carga, que posteriormente vai ser modelada por uma fonte de corrente, e essa fonte aqui está simulando as baterias e os supercapacitores. Essas 2 imagens à direita aqui representam os 2 estados do circuito. A gente tem o estado 1, que a chave S1 está fechada e a S2 está aberta, e o estado 2, que é o contrário, a chave S2 está fechada e a chave S1 aberta. Essas 2 imagens possibilitaram a gente desenvolver toda a modelagem desse circuito no espaço de estados. E a gente posteriormente pôde validar tudo isso usando uma média no espaço de estados de acordo com a razão cíclica que a gente adotou para o circuito. Em seguida, a modelagem da bateria foi essa representada na figura 11. A gente tem uma resistência interna da bateria e o capacitor com uma carga, com uma tensão inicial que a gente simula no circuito, simulando o banco de baterias que a gente tem. Essas equações foram desenvolvidas num artigo que propõe uma estratégia de controle para propulsão num sistema híbrido de energia também. Os parâmetros da bateria foram abordados no TCC do Lucas também e foram os utilizados para a gente calcular a capacitância da bateria e a resistência interna. Basta a gente multiplicar a resistência de cada célula pelo número de células. Esse é o modelo da bateria que será substituído aqui no conversor da bateria. Agora, o próximo modelo é o modelo do supercapacitor. O modelo do supercapacitor, de maneira análoga ao modelo da bateria, a gente vai usar também um capacitor, só que nesse momento ele não vai ser carregado primeiramente, e um resistor. O resistor, nesse caso, a gente adotou análogo ao da bateria. E para calcular a capacitância, a gente usa essa equação aqui, que calcula com a energia armazenada no supercapacitor, a gente calcula a capacitância. A gente sabe a tensão nominal, a gente sabe a energia armazenada, portanto, a gente tem a capacitância equivalente desse modelo. Agora, o modelo ocorreu um erro aqui, na verdade é o modelo da carga aqui. Para a simulação de potência, a gente vai ter o seguinte modelo. Como as referências que a gente tem são de potência, só que na hora de simular o circuito, a gente simulou isso com uma fonte de corrente controlada de acordo com a potência.
A gente tem a tensão no barramento CC, que está de acordo com o manual do veículo, considerado que foi um veículo da Tesla, e a gente tem as previsões de potência, portanto a gente sabe qual que é a corrente do motor. Dessa forma a gente vai ter a emulação da carga do veículo. Em seguida, agora sobre a estratégia de gestão. A estratégia de gestão que a gente abordou foi a seguinte, que eu até comentei brevemente no início. O banco de baterias ele vai ser responsável por manter a tensão do barramento constante, essa tensão VCC. E o supercapacitor vai ser responsável por suprir a dinâmica do sistema, ou seja, ele vai ter uma resposta mais rápida, demandas de energia muito rápidas, sejam em acelerações ou subindo algum morro, algo do tipo. Agora, a estratégia de controle propriamente dita. A gente dividiu o sistema em duas malhas, uma malha de tensão e uma malha de corrente. A malha de tensão ela está associada ao conversor que está conectado às baterias. Nessa malha da figura 14, eu dei um destaque aqui nessa malha de corrente interna. Por quê? Essa malha destacada ela vai efetuar o controle da corrente da bateria. E essa malha ela vai nos dar as referências para o controle da tensão propriamente dito, que vai ser abordado nessa malha da figura 15. Aqui a gente tem a tensão de referência, que é a tensão utilizada para o acionamento do motor. A gente tem aqui o controlador que foi proposto, e aqui a saída vai ser uma saída de corrente, porque essa função de transferência ela vai relacionar a tensão do barramento com a corrente na bateria. E aí, em seguida, a gente tem essa outra função de transferência, que vai nos dar como saída a tensão propriamente dita que a gente quer no barramento, que é constante. Essa realimentação aqui é para calcular o erro e o controlador atuar em cima desse erro para que a tensão de saída siga a referência. Em seguida, a gente tem a estratégia de controle para os supercapacitores. Essa estratégia de controle vai usar como referência a corrente nos supercapacitores. Só que, novamente, o que a gente tem como entrada no sistema é uma entrada de potência. Para converter essa entrada de potência para corrente, a gente usa a tensão dos supercapacitores, que é medida no circuito. Então, como a gente tem a potência que tem que ser entregue pelos supercapacitores, que foi prevista pelas redes neurais desenvolvidas no TCC do Lucas, a gente calcula com isso a corrente dos supercapacitores. E aqui, novamente, acontece a mesma coisa. Aqui a gente tem um controlador que foi projetado. Na saída, a gente vai ter a corrente e essa realimentação aqui para que o controlador possa atuar no erro. Agora, no projeto dos controladores. O projeto dos controladores foi feito usando dois métodos. Um método que foi de acordo com a margem de fase que a gente adotou, que foi o projeto do controlador da malha de tensão. Em todo o desenvolvimento, a gente adotou uma malha de uma margem de fase que fosse adequada, que pudesse dar o ganho que a gente precisava no controle, e aí em seguida, com todos os cálculos, a gente calculou a posição do zero e o ganho do controlador. O polo é na origem, nesse sistema. Agora, para gerenciar a malha de controle de corrente interna, que está relacionada à malha de tensão, a gente utilizou um controlador do tipo 2, utilizando o método do fator K para projetar todo esse controle. E aí, em seguida, com todos os cálculos que foram desenvolvidos no MATLAB, a gente calcula o ganho e a posição do polo e do zero do controlador. Algo que foi análogo foi feito para a malha de corrente. Só que na malha de corrente tem um detalhe que deve ser considerado, que essa malha, naturalmente, ela tem que responder de maneira mais rápida que a malha de tensão. Então, para a frequência de cruzamento de ganho da malha de corrente, a gente adotou ela 50% maior do que da malha de tensão. Dessa forma, a gente vai ter uma resposta mais rápida da malha de corrente, que é o que a gente espera do sistema. Agora, abordando os resultados e discussões. Essas etapas aqui foram um teste dos controladores. Esse teste foi feito da seguinte maneira. A gente aplicou uma referência constante, no caso da tensão, de 600 volts, e num instante determinado, de 5 segundos, a gente aplicou um integral de 10%,
ou seja, essa tensão tinha que passar a 660 volts. É o que a gente tem aqui em azul, está mostrando a referência, o caminho que a referência está seguindo. Em vermelho, a gente tem a tensão que foi realmente medida na saída do controlador, na saída do sistema, dos conversores. Então, dá para a gente perceber que a gente tem uma característica de uma resposta com um sobressinal aqui, isso é amortecida, que convém, que está de acordo com a frequência de margem de fase que a gente adotou e que ela segue a referência aqui. A gente percebe que as duas curvas ficam sobrepostas. Agora, para a malha de corrente, a gente tem o mesmo comportamento. A gente analisou também um degrau de 10%, só que aqui a gente usou uma média da corrente, que era por volta de 16 amperes. Então, depois, ela teria que estabilizar em 17,6 amperes, que é essa referência que está, essa linha contínua. E a gente percebe que o comportamento foi análogo ao da tensão. Ela também estabilizou, mas a gente tem uma faixa maior por conta do chaveamento. Essa figura 19, ela faz um detalhe aqui no regime transitório, que a gente pode perceber que também é um regime que tem um sobressinal aqui, pequeno, mas tem, e depois ele estabiliza na nossa referência. E um regime que respondeu muito rápido, porque todo esse intervalo aqui dura só 2 milésimos de segundo, então esse regime transitório aqui foi bem rápido, que é o que a gente espera do projeto. Agora, a avaliação do sistema de controle como um todo. Esse gráfico, ele mostra a potência que é realmente demandada pelo veículo, ou seja, a potência que eu preciso entregar para o motor de acordo com as curvas de velocidade de cada ciclo misto lá. E em amarelo, ou verde, perdão, a gente tem a potência que foi realmente entregue pelo circuito. A gente percebe essa faixa maior por conta do chaveamento do circuito. Um outro fato que eu quero destacar aqui é que essa curva de potência entregue pelo circuito, ela está ligeiramente deslocada em relação à referência que a gente tem. Por que isso? Isso é devido às perdas do circuito, que elas estão incluídas nessa curva amarela, por conta de facilitar o projeto das simulações. Agora a gente vai abordar 3 estudos de caso. O estudo em que o nível 2 apresenta uma previsão correta, ou seja, a previsão das redes neurais converge para a real demanda do veículo, do motor do veículo. O próximo estudo vai ser em que a previsão é maior do que a demanda do veículo, ou seja, a previsão das redes neurais ela é maior do que a demanda. E o próximo vai ser o inverso, que a previsão é menor do que a demanda. No caso em que a previsão do nível 2 é correta, ela convém com a demanda, percebam que as duas curvas de previsão e de potência realmente demandada pelo motor estão sobrepostas, o controle responde de maneira adequada, claro que respeitando as perdas que estão dentro dessa curva amarela. Em seguida, quando a gente tem a previsão do nível 2 maior do que a demanda, o controle do nível 1 ele vai corrigir essa diferença de potência, já que aqui a previsão feita pelas redes neurais foi maior do que a demanda do veículo. De que forma que o controle vai corrigir isso? O controle vai corrigir através da potência entregue pela bateria. Aqui a gente teve uma previsão maior, aqui a bateria vai entregar menos potência, de forma que a potência entregue ao motor vai se manter a potência realmente de demanda. Agora, o próximo caso é que a previsão de nível 2 é menor do que a demanda. O que vai acontecer? É o inverso. Como a minha previsão me diz que a potência que eu realmente preciso é menor, a bateria vai ter que suprir essa diferença entregando uma potência maior. Dessa forma, quando ocorrem erros na previsão das redes neurais, o controle de nível 1 consegue corrigir esses erros através da bateria. Agora aqui a comparação das 3 potências. A potência que é realmente demandada pelo motor do veículo, a potência que é a previsão das redes neurais e a potência entregue pelo circuito. Para fazer esse gráfico, a gente usou um filtro média móvel de acordo com a frequência de chaveamento. E, novamente, a gente tem aqui as perdas consideradas que estão embutidas no circuito. E algo que eu quero chamar a atenção
é que nos momentos de pico de potência, a gente tem perdas maiores. Por quê? Porque nesse circuito, as nossas perdas são diretamente proporcionais ao quadrado da corrente. Então, quanto maior a potência que o sistema está exigindo, maior serão as perdas também elevadas ao quadrado. Agora, a conclusão. A apresentação da proposta de controle foi feita, a gente desenvolveu todos os projetos, todos os controladores, os 3 controladores que foram abordados, a concepção da estratégia de controle também, de forma que a bateria seja responsável pela tensão do barramento e os supercapacitores responsáveis pela dinâmica do sistema. Os objetivos que foram propostos foram cumpridos, foram todos feitos os projetos, as simulações evidenciam a eficácia da estratégia de controle, principalmente o que a gente abordou nesse gráfico aqui. A gente percebe que as curvas estão muito próximas, a gente tem esse offset por conta das perdas, mas o perfil é o mesmo. E agora, para os próximos passos, o que a gente propõe é a implementação de um sistema de simulação em tempo real, porque isso vai permitir que a gente simule o ciclo misto como um todo. Para fazer esse trabalho, a gente não consegue simular o ciclo como um todo, porque ele é muito longo. Então, a gente extrai pedaços dele que é para observar a dinâmica do sistema. Desenvolver estratégias para que os erros de previsão das redes neurais sejam assumidos pelos supercapacitores. Porque, como foi abordado anteriormente, quando a rede neural comete algum erro, quem está suprindo esses erros é a bateria. Só que a gente pode alterar essa estratégia de gestão e ver como que o sistema vai responder isso. E a investigação também de estratégias para redução dos efeitos de chaveamento, para que a gente possa reduzir aquela faixa de saída de corrente do circuito. Eu agradeço a todos pela atenção, desejo uma boa noite e é isso.